Olá pessoal, eu sou Rafaela de Faria, tô aqui hoje com o Dr. Sancler Baus. Olá Sancler. Oi Rafaela. Tudo bem? Tudo em ordem, tudo bem, obrigado pelo seu convite. Imagina, eu que tenho que agradecer assim do fundo do coração a sua presença, porque eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, não só para mim como as pessoas que vão nos acompanhar. Gente, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que costuma ser polêmico, transtornos de personalidade. Vamos bater um papo? Que tal, Sancler? E daí depois qualquer coisa a gente vai falando específico e depois se tiverem perguntas, eles encaminham e a gente responde também. Combinado. Certo? Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. É muito comum eu ouvir a seguinte pergunta: afinal, o que é personalidade? Você já ouviu muito isso também na sua trajetória? Aliás, vou te interromper antes de começar. Trajetória do Sancler? Não precisa de explicação, procura aí, dá um Google, o Sancler Baus, que você vai saber com quem que você está falando, ouvindo, enfim. Estamos então no aspecto do que é a personalidade, afinal de contas. Existe uma série de tentativas de definição de personalidade, mas eu gosto de uma muito simples que é assim, é como a pessoa se vê, é o próprio eu, né? Tem uma relação essencial com a maneira como cada ser humano lida com as demandas, com as necessidades, sejam as externas ou as internas, os desejos, os impulsos. Isso vai se construindo ao longo do desenvolvimento da pessoa, aquilo que a gente chama de identidade, e cada um estabelece padrões que são mais ou menos rígidos ou estáveis para lidar com essas questões que surgem na vida. Então a personalidade seria mais ou menos a identidade ou a expressão do eu do indivíduo. Né? Certo. E quando você fala, Sancler, posso falar você, né? Lógico. Então tá bom. Me vem muito aquela questão do aspecto cultural. O quanto que a cultura impacta nessa forma de ser e lidar com os aspectos da vida de cada indivíduo. Isso faz sentido ou não? Como é que é isso? Sabe que isso daí é bem relevante, é importante pelo seguinte. Na história do indivíduo, por exemplo, hoje está bem definido que, seja em relação a alguma doença ou até em relação à personalidade, nós temos sempre uma forte influência da genética. Certo. Mas ela não é total, ela é só uma tendência que vai sendo moldada na medida que o indivíduo vai recebendo a educação, e a educação então tem essa forte influência do ambiente familiar, mas também da cultura, da sociedade, da onde o indivíduo está envolvido. Né? A gente pode dizer que isso cria aí um amálgama, né? Uma reunião de vários elementos, e para um ou outro indivíduo pode ser que um desses seja predominante. Certo. Né? Que uma pessoa de um determinado ambiente possa se desenvolver e alcançar uma personalidade totalmente diferente da maioria dos seus pares. Pode. Tem gêmeos, né? A gente observa isso. Isso é razoavelmente comum. Bem lembrado. É interessante, né? Nós pensamos inicialmente, vieram dos mesmos pais, no mesmo momento, a mesma criação, né? Mesma escola. Isso em doença é interessante, né? Os transtornos de personalidade a gente não define exatamente como uma doença mental, seria uma doença da personalidade, algo diferente. Tanto é que a ciência, até pouco tempo atrás, fazia uma diferenciação no diagnóstico das doenças mentais, digamos uma esquizofrenia, uma bipolaridade, uma anorexia nervosa e uma personalidade patológica, certo, como sendo estruturas diferentes. E eu continuo acreditando nisso, continuo assim, com essa visão. Padrões de manifestação desse eu diferentes daquilo que está no mais comum. Talvez um exemplo possa facilitar. Vamos pegar a depressão, que é uma patologia muito clara, né? Então você tem lá uma pessoa com depressão com aquelas características que fizeram o diagnóstico. Isso é uma doença mental, um transtorno mental.
Mas eu com depressão, eu tenho uma personalidade X, por exemplo. Eu posso ter uma personalidade mais madura, mais integrada. Então, a forma como eu lido e apresento e trato a minha depressão ou conduzo o tratamento que me foi recomendado é bem diferente, por exemplo, de uma outra pessoa que pode ter uma personalidade imatura ou um transtorno de personalidade. Sim. E aí, o resultado, às vezes até a própria manifestação da depressão, sofre variação importante. Isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma outra diferenciação que é importante nós trazermos, que é a questão, o que é, então, uma doença e o que é um transtorno? Nossa, isso é uma aula. Uma aula, né? Isso é uma aula que eu dava. Isso relata, demonstra, digamos, a dificuldade da ciência, né? E em psiquiatria, ontem eu estava falando isso com uma paciente, explicando, uma paciente que eu trato, que faz acompanhamento comigo, ela é médica, inclusive. Explicando exatamente a dificuldade que a psiquiatria tem até hoje por não possuir exames laboratoriais. Vou dar um exemplo. Se eu estou tratando hipotireoidismo, eu posso acompanhar a condição do diagnóstico e o resultado do tratamento que eu estou aplicando através dos exames para ver se está corrigindo ou não. Sim. Em psiquiatria não tem isso, né? Em transtornos mentais, transtornos de personalidade. Nós dispomos de uma relação de critérios que a pessoa tem que ter e outros que ela não tem que ter para poder receber aquele diagnóstico. E essa é uma outra pergunta que é muito recorrente. Eu quero saber se tal pessoa tem tal transtorno. Se fosse simples assim, né, Sancler? Né? As pessoas acham muita discórdia, até mesmo dentro da ciência, né? Sim, por exemplo, eu com a formação em psicologia, você com toda uma trajetória, né, na psiquiatria, existem instrumentos de uso exclusivo, por exemplo, um teste psicológico, e não existe um teste psicológico para saber se a pessoa tem tal transtorno de personalidade, X ou Y. Temos ali instrumentos que podem facilitar esse levantar esses critérios, essas informações, mas as pessoas acham que eu vou lá no médico, eu vou lá na psicóloga e vai me falar se eu tenho tal transtorno, sim ou não. Exatamente. Né? E essa condição, né, da gente compreender que tem personalidades que são mais integradas, a gente costuma dizer que personalidades mais maduras, e existem outras que não são tão integradas ou não são maduras, que são onde caem os transtornos de personalidade. E voltando mais ou menos àquela tua pergunta, eu acho que a gente ficou meio no ar, qual é a diferença de transtorno para doença, né? Então a ciência fala o seguinte: doença a gente reserva para situações nas quais nós conhecemos a causa principal. Certo. Por exemplo, se eu tenho uma pneumonia e eu defino que essa pneumonia é causada por uma bactéria, que é o pneumococo, eu sei como tratar. Pode ser que o pneumococo seja um elemento dentro de uma série de outros fatores, mas se eu vou ali a cabo com essa bactéria, eu trato aquela doença. Na psiquiatria não é assim. As causas são muito variadas, como a gente estava falando da personalidade. Tem elementos genéticos, elementos ambientais, elementos culturais, às vezes elementos biológicos, hormonais, etc, etc, etc. E não dá para a gente dizer que existe um principal. Por isso que não se diz doença do ponto de vista científico, né? A gente não encontra nos livros de psiquiatria o nome doença mental, a gente encontra transtorno mental, justamente porque a causa principal, ela ainda, se é que existe, ela ainda não está revelada. Certo. Ou conhecida. E aí entra num outro tópico que eu costumo escutar, né, questionamentos, e também às vezes indico algumas respostas, mas muitas vezes não ainda, que é o quanto que a genética também tem estudado, né, a questão dos transtornos mentais, o quanto que a neuropsicologia, a neurociência de forma geral, né, a neurologia, enfim, as áreas específicas também têm descoberto alterações nesse cérebro. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, esse é um assunto empolgante, eu estudo, adoro isso, né? Então, assim, para a gente não complicar demais, a nossa finalidade é tentar esclarecer. Exatamente. Assim, primeiro, todas as doenças ou os transtornos mentais e os transtornos de personalidades, eles têm uma sede no corpo.
é o cérebro. Não tenha dúvida. Podem discutir, tem pessoas que não vão concordar com isso, vão espernear, mas isso é seguro. Segunda característica é assim, principalmente para os transtornos, né? As doenças, como eu disse, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo e outras patologias, precisa haver uma predisposição genética. Certo. Precisa ter uma predisposição Então estamos genética. alinhados. Não é suficiente. Tá certo. Por exemplo, nós podemos ter a predisposição genética e nunca apresentar a doença, a patologia, né, o transtorno. Mas isso é fundamental. E entram então aí, e compõem isso que a gente falava de causa multifatorial, uma série de outros elementos que tem a ver com a experiência de vida do indivíduo, que tem a ver com passagem por maiores ou menores conflitos. E uma outra área é a tal da resiliência, né? Como que se estrutura uma resiliência? Eu acho que da mesma forma, existem elementos genéticos e elementos ambientais que ajudam o indivíduo a ter mais força para lidar com os problemas da vida e não acionar os seus genes doentes, fazer com que eles fiquem quietos, não vai ter doença. Sim, sem essa manifestação, né? A manifestação dos sintomas. Então, Sancler, essa questão do multifatorial também é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam e perguntam: nossa, mas tal pessoa passou por isso, é por isso que ela é assim? Como se fosse uma coisa simples, de causa e efeito, direta. E é muito mais complexo. Exatamente. Né? Muito mais complexo. A psicologia, ela se envolve, né, com essa grandeza do estudo da mente, que é amplo e muito bonito, importante, né? Eu estava dizendo que assim, o cérebro, ele é a sede dos transtornos, da nossa vida psíquica toda, seja ela normal ou se houver um transtorno. E de fato, se você puder pensar que assim, o cérebro, ele representa o fenômeno ou a coisa, vamos chamar assim, mais complexa do cosmos conhecido. Então, eu acredito que para o desenvolvimento desse nosso século, do ponto de vista de ciência, a grande fronteira do desconhecido vai ser a pesquisa sobre o funcionamento do cérebro. E aí nós, psiquiatras, vocês psicólogos, né, casados na ciência, a gente tem muito a aprender e muito, eu creio, a desenvolver e aí oferecer melhores possibilidades de ajuda para as pessoas que necessitam. Nossa, Sancler, isso é fundamental, porque temos muitas perguntas. Nós que somos estudiosos, né, da mente, do cérebro, temos muitas perguntas, às vezes mais do que respostas, e as pessoas às vezes entendem como, meu Deus, mas isso não é possível, não sabe responder isso? Como se fosse simples assim. Eu às vezes brinco, eu vou fazer exatamente na segunda-feira, agora 43 anos que eu sou médico. Meu Deus. E sempre pratiquei psiquiatria, sempre, né? E eu tenho dito para alguns dos meus pacientes que não ouvem isso muito bem, mas é sério. Eu digo, fazem 43 anos que eu trabalho e cada vez eu entendo menos a cabeça das pessoas. E é a minha profissão. Sancler, muito obrigada pela contribuição, por toda essa introdução que poderíamos ficar daqui falando, né, horas e horas. Mas agora nós vamos para o próximo vídeo, que será sobre os transtornos de personalidade. Acompanhe aqui.